Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre São Máximo, o Confessor, a segunda centúria sobre o amor, da pura oração. Nosso 30º encontro, vamos trabalhar o capítulo 67 e o capítulo 68. Vamos então ouvir o capítulo 67. Nos afirma São Máximo: disse que existem cinco razões pelas quais Deus permite que sejamos combatidos pelos demônios. A primeira é para que, à custa de sermos atacados e de contra-atacarmos, alcancemos o discernimento entre a virtude e o vício. A segunda é para que, depois de havermos adquirido as virtudes pelo combate e as penas, as penitências, aguardemos firmemente e sem falhas. A terceira é para que, progredindo na virtude, não nos tornemos orgulhosos, mas nos mantenhamos humildes. A quarta é para que, tentados pelo mal, sintamos por ele uma aversão total. Enfim, e acima de tudo, para que, tornados impassíveis, não esqueçamos nossa própria fraqueza, nem o poder daquele que nos socorreu. Então esse é o capítulo 67. Vamos refletir este capítulo de São Máximo. São Máximo nos dá cinco razões, as razões pelas quais Deus permite que sejamos combatidos pelos demônios, pelo mal. Então ele dá a primeira. Diante de uma batalha, somos atacados pelos demônios e devemos contra-atacar. É uma luta espiritual, uma luta interior. Não nos deixemos sermos vencidos pelo mal, mas triunfar o mal pelo bem. Assim, nesta luta espiritual, possamos alcançar o fruto desta guerra interior. Essa guerra que nos faz atingir um discernimento entre o que é virtude e o que é vício. É necessário que tenhamos a lucidez de distinguir o que é virtude, o que é bom, e o que é vício, aquilo que é mal. Todas as formas passionais e destrutivas que podemos encontrar nesta luta, nós chamamos de vícios. Porque os vícios não querem que as pessoas progridam, querem que as pessoas se sintam cada vez mais destruídas. É uma autodestruição. Segundo, então, a segunda razão é Deus permite que sejamos atacados pelos demônios depois que adquirimos as virtudes. Então, nós já passamos para um passo seguinte. Adquirimos a virtude e agora nós adquirimos essa virtude e ainda continuamos sendo tentados. Aqui se deve distinguir os vícios destrutivos. Essas virtudes adquiridas pelo combate, as penas, as penitências. Por isso não se deve fugir dessas lutas, mas termos coragem de enfrentá-las e guardar fielmente essas virtudes. E guardando sem falha alguma, isto é, mantendo a fortaleza. Então Deus permite que sejamos tentados, para que possamos ter essa fortaleza, para que possamos guardar aquilo que foi conquistado, a virtude. Terceiro, Deus permite que sejamos atacados pelos demônios, nas guerras interiores, guerras espirituais contra o mal. Neste terceiro momento, é para que possamos progredir na virtude. E quando estivermos aperfeiçoando mais a vida, um caminho de aperfeiçoamento, nessa progressão da virtude, nós
não nos tornemos orgulhosos e assim aprendamos a humildade. Como é importante essa virtude da humildade, né, para podermos, né, não nos deixar em nenhum momento nos tornarmos orgulhosos, que é um dos vícios. O orgulho é um dos vícios. Quarto, Deus permite que sejamos atacados pelos demônios. No quarto momento, é uma subida de 5 escadas, então cada momento a gente vai ter nessas batalhas, esses conflitos. Deus permite que sejamos atacados pelos demônios no combate interior, porque nós devemos continuar nos aperfeiçoar. E assim somos testados pelo mal. Isto é, que nós devemos ter uma aversão a tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é destrutivo em nós. Uma aversão absoluta. Como Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9. Odeie o mal, apeguem-se ao bem. Quinto, enfim, já é o último degrau, e acima de tudo, como ápice, Deus permite que sejamos atacados pelos demônios no combate interior, a fim de nos tornarmos impassíveis. Sejamos totalmente diferentes ao mal e não sintamos ser atacados por ele. Numa atitude, né, que atua sempre, né, em estar na busca do bem último. E nesta impassibilidade nós possamos esquecer nossa própria fraqueza, pois somos criaturas, seres frágeis, mas vivemos da gratuidade divina, única, ela que nos sustenta, e assim possamos sempre lembrar e nunca esquecer o poder daquele, isto é, o poder de Deus, que nos socorre, né, para que atinjamos esse aperfeiçoamento. Deste capítulo fica uma compreensão para atingirmos a impassibilidade. Podemos determinar a impassibilidade a partir de Gregório de Nissa, é um dos padres capadócios, que designa a impassibilidade a vida sobrenatural, a graça habitual, quer dizer, a participação da alma na vida divina. Não é a eliminação das paixões no sentido físico do vocábulo, mas consiste em desaparecer as paixões viciosas. Da perspectiva humana, a apatheia, isto é, impassibilidade, é atingir a imitação de Deus. É uma intenção, né? É uma imitação da natureza divina. Então, a imitação de Deus é uma imitação da natureza divina. É uma participação desta natureza. A impassibilidade para Gregório é a vida em Cristo, a mesma vida em Cristo. Atingir o amor divino e imitar o amor divino, vivendo plenamente Cristo, a vida em Cristo. Podemos ver a impassibilidade quando Jesus, no discurso da montanha, diz: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Mas como Deus revela a sua perfeição e que devemos seguir estes passos? Jesus diz: porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Deus é perfeito no amor. Ama a todos e beneficia com seus dons a todos. Continua aberto ao amor, independente daquele que é mau ou bom, justo ou injusto. O amor se abre aos outros. O amor redime. Jesus é a maior expressão que, diante da maldade e atrocidade para com ele na flagelação e cruz, ainda reza pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então nós temos duas citações. A primeira parte de Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48, e a segunda parte, Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos agora ver o capítulo 68, né, das máximas de São Gregório Máximo, das centúrias.
Assim como o intelecto de um homem faminto imagina pão e de um homem sedento imagina água, o intelecto guloso imagina todo tipo de alimento. O intelecto daquele que ama o prazer imagina formas femininas. O intelecto do vaidoso imagina glórias vindas dos homens. O intelecto do rancoroso imagina vinganças contra quem o ofendeu. O intelecto do invejoso imagina como fazer o mal àquele a quem inveja. E assim com todas as demais paixões. Pois o intelecto perturbado pelas paixões acolhe os pensamentos passionais. Quer o corpo esteja acordado, quer o corpo esteja dormindo. Então vamos olhar esse capítulo 68. São Máximo, neste capítulo, diz: assim como o intelecto de um homem faminto imagina um pão, o de um homem sedento imagina água. É uma comparação. O intelecto, a mente de um homem faminto, na ausência de ter o que comer, cria a imagem dentro dele de um pão, algo para comer. A carência faz com que ele imagine ter algo para comer e cria dentro de si a imagem do pão. O mesmo se faz quando uma pessoa no deserto está sedento. Ele imagina água. Alguns têm até miragens. Então, o intelecto guloso da pessoa gulosa, que tem a tentação do vício da gula, imagina todo tipo de alimento em sua mente. Ele vai ser tentado. A pessoa é tentada justamente onde ela tem um ponto mais fraco. Então, se a tentação é a gula, é por aí que ele começa a ser demolido. Então, ele precisa se precaver, ele precisa cada vez mais fortalecer esta realidade para poder vencer o vício através da virtude. O mesmo acontece com a mente daquele que ama o prazer, o vício da fornicação. Cria na mente formas femininas, um desejo que não se realiza, porque ele deseja com a mente, se alimenta com fantasias, com fantasmas, que nunca acontecerão. Ele se ilude com imagens criadas, mas são imagens que não são reais, são fantasiosas. Assim, a mente de um ser vaidoso imagina glórias vindas dos homens e se inflama de mentiras, coisas irreais. É o vício da vanglória. A mente de alguém rancoroso imagina vinganças contra quem o ofendeu, envenenando a si mesmo com seu próprio rancor, destruindo sua vida com o fantasma do rancor. Acha que com isto irá atingir o outro, mas o que fez é só uma autodestruição. Pensa em coisas que nunca se realizarão, através do vício da cólera e do orgulho. O intelecto, a mente do invejoso, imagina como fazer o mal a quem inveja. Na inveja existe um sentimento de inferioridade. A pessoa se sente incapaz de conquistar o que é seu, pelo meio do trabalho, do sacrifício. Ele se sente inferior, porque ele não tem aquilo que desejava. Não conseguindo se esforçar, porque ele não tem motivação para lutar, quer conquistar as coisas sem luta, não só inveja, mas quer destruir o outro, objeto da inveja e da conquista que ele teve. São destrutivos. O veneno interior toma conta deles. É o vício da avareza, porque ele deseja o que é do outro. E assim, por todas as paixões e vícios. Pois o intelecto, a mente perturbadas pelas paixões, pelos vícios, acolhe pensamentos passionais, pensamentos destrutivos, sedutores, de criação fantasiosa, mentirosa dentro de si. Não vive a realidade, vive das suas fantasias, das suas próprias loucuras. E isto ele realiza em suas paixões, quer acordado, quer dormindo.
que se deixa ser vencido pelo vício não tem paz interior. O intelecto é a parte mais pura e racional da alma. Foi feita para a contemplação das coisas e também das realidades divinas. Ao usar o intelecto para o mal, a pessoa inverte o sentido pelo qual o intelecto foi criado. Isso quem diz é São Máximo no seu tratado De Anima. Então aqui nós estamos esses 2 capítulos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Então um tempo assim de meditação sobre essas realidades. Só se vence os vícios, fomentando, incentivando as virtudes. Ao colocarmos todas as nossas forças para poder conquistar as virtudes, nós conseguimos vencer os vícios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.